Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje eu vou falar sobre a solução de algumas equações diferenciais de primeira ordem. Primeiro, a gente começa com a equação do tipo dy dx igual a f de x, ou seja, derivada de y em relação a x igual a uma função somente de x. Tá? Por exemplo, dy dx igual a 2x mais 1. Esse é o tipo mais simples de equação linear de primeira ordem. Tá? A solução dela é simplesmente integrar o lado direito em relação a x. Então a solução vai ser y igual a integral de 2x mais 1 dx. Integral de 2x é x ao quadrado. Integral de 1 em relação a x é x, mais a constante de integração, que eu chamei de c aqui. Então, a solução dessa equação diferencial é y igual a x ao quadrado mais x mais c. Observa que essa solução depende de um parâmetro que não é conhecido ainda, do parâmetro c. Então, na verdade, as soluções, graficamente, correspondem a uma família de soluções, uma família de curvas integrais. São todas essas parábolas desenhadas ali no gráfico, que cada uma delas tem um valor específico para c. Para achar esse valor específico de c, nós precisamos de uma condição inicial. A gente vai ver daqui a pouco. Próximo exemplo, uma equação do tipo agora dy dx igual a ay mais b. Do lado direito, agora, nós temos uma função linear de y, tá? Um a vezes y mais b, onde a e b são constantes, são números. A solução dessa equação diferencial, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro passo é colocar o coeficiente do y em evidência. Nesse caso, é o a constante a. Então, colocando o a em evidência, vai ficar dy dx igual a vezes y mais b sobre a. O próximo passo é passar aquele termo y mais b sobre a dentro do parênteses do lado direito, passar para a esquerda dividindo. Então vai ficar 1 sobre y mais b sobre a dy dx igual a a. Agora, a ideia é integrar ambos os lados da equação em relação a x. Então vou colocar a integral em relação a x dos dois lados da equação. Vai ficar integral de 1 sobre y mais b sobre a dy dx em relação a x, é aquele termo dx ali, igual a integral de a em relação a x, integral de a dx. Agora, o que nós temos no integrando do lado esquerdo? O que é aquela expressão dentro do colchetes ali? 1 sobre y mais b sobre a dy dx. Se a gente lembrar de derivação implícita lá do cálculo 1, aquilo ali é exatamente a derivada em relação a x de ln do módulo de y mais b sobre a, considerando que y é uma função implícita de x. Y é uma função de x que a gente não conhece explicitamente, certo? O módulo é porque não existe logaritmo de número negativo, certo? Então, por isso nós temos que escrever aquele módulo de y mais b sobre a. Então, o lado esquerdo fica a integral da derivada em relação a x do ln do módulo de y mais b sobre a dx. Do lado direito, a gente vai integrar em relação a x. Integral de a em relação a x é ax, mais a constante de integração k. Agora, do lado esquerdo, o que nós temos? Nós temos a integral da derivada de uma função. Ora, a integral da derivada é a própria função, já que uma operação é a inversa da outra. Deriva uma função e integra o resultado, tu volta para a função original. Então, do lado esquerdo vai ficar ln do módulo de y mais b sobre a igual a ax mais k. Uma pergunta poderia ser aqui, por que eu não escrevi a constante de integração do lado esquerdo? Não é necessário. Não é necessário colocar duas constantes de integração. Se eu colocasse duas constantes de integração, eu ia juntar elas numa só. Eu ia passar a constante de integração de um dos lados da igualdade para o outro lado, juntando com a outra, ia ficar somente uma constante de integração, ok? Agora, como é que a gente vai tirar aquele termo ln dali? Porque o nosso objetivo é encontrar y, encontrar a função y, que precisa isolar aquele y que está dentro do ln. Para tirar aquele ln, nós vamos elevar ambos os lados da igualdade à base e. Então vai ficar e elevado a ln do módulo de y mais b sobre a igual a e elevado a ax mais k. Então, olhando só para o lado direito, tá?
e elevado a ax mais k é o mesmo que e elevado a ax vezes e elevado a k. Lembra da propriedade da potenciação, que produto de potências de mesma base mantém a base soma os expoentes. Então, se eu tenho uma soma num expoente, isso se transforma num produto de potências de mesma base, tá? Cuidado com essa parte aqui. Agora, do lado esquerdo, e elevado a ln significa e elevado a logaritmo na base e. Então, essa base da potência e a base do logaritmo e vão simplificar e sobra somente o logaritmando, ou seja, módulo de y mais b sobre a igual a e na k vezes e na ax. Para tirar o módulo do lado esquerdo, eu tenho que colocar um sinal positivo e um sinal negativo do lado direito. Então vai ficar y mais b sobre a igual a mais ou menos e na k vezes e na ax. Isolando y, eu tenho y igual a menos b sobre a mais c vezes e na ax. Observa que esse c é uma constante, é um parâmetro também que a gente não conhece. Esse c entrou no lugar do mais ou menos e elevado a k. Tá? Mesmo que eu tenha trocado o mais ou o menos por um mesmo parâmetro, c não tem problema. Esse parâmetro ele é definido apenas a partir de uma condição inicial. Tá? Então, o valor dele vai estar associado a uma condição previamente dada no problema. Logo, a solução desse tipo de equação diferencial é y igual a menos b sobre a mais c vezes e na ax. Agora, um exemplo. Resolva a equação diferencial dy dx igual a 2y menos 3. O primeiro passo aqui é colocar o coeficiente do y em evidência, ou seja, a gente vai colocar 2 em evidência. Então vai ficar dy dx igual a 2 vezes y menos 3 meios. Agora, o y menos 3 meios passa para a esquerda dividindo. Vai ficar 1 sobre y menos 3 meios dy dx igual a 2. Integrando ambos os lados em relação a x, fica a integral de 1 sobre y menos 3 meios dy dx igual a integral de 2 dx. O lado esquerdo vai ser ln do módulo de y menos 3 meios. O lado direito é 2x mais k. A integral de 2 é 2x, mais a constante de integração k. Agora, elevando ambos os lados à base e, vai ficar e elevado a ln do módulo de y menos 3 meios igual a e elevado a 2x mais k. Isso dá, simplificando o e da potência com o e do logaritmo, fica um módulo de y menos 3 meios igual a e na k vezes e na 2x. Lembra da propriedade das potências. Tirando o módulo, fica y menos 3 meios igual a mais ou menos e na k vezes e na 2x. Isolando y, fica y igual a 3 meios mais c vezes e na 2x. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Ela é chamada de solução geral porque o parâmetro c não está determinado. Tá? Então, essa solução geral, na verdade, ela graficamente corresponde a uma família de soluções, como essa que está aqui no gráfico. Nós temos uma linha horizontal tracejada ali para c igual a 0, em 3 meios, e nós temos aquelas curvas acima dessa linha horizontal para ser positivo, né? C igual a 1, C igual a 2 e assim por diante, e algumas curvas abaixo da linha horizontal para ser negativo. C igual a menos 1 e C igual a menos 2 são aquelas curvas abaixo da linha horizontal. Agora a gente vai buscar uma solução particular. Para isso é necessário uma condição inicial. A nossa condição inicial é y de 0 igual a 5 meios. Então a gente vai aplicar essa condição na solução geral da equação diferencial, que a gente obteve antes, que é y igual a 3 meios mais c vezes e na 2x. Y de 0 igual a 5 meios significa trocar o x por 0 e o y por 5 meios. Então vai ficar 5 meios igual a 3 meios mais c vezes e na 2 vezes 0. Então, 5 meios menos 3 meios igual a c vezes e na 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, e na 0 é 1. Logo, c vai ser 1. 5 meios menos 3 meios é 2 meios, simplificando dá 1. Substituindo c por 1 na solução geral, a gente fica com y igual a 3 meios mais e na 2x, que me dá esse gráfico como solução particular da equação diferencial. Tá? Essa é a solução particular
para aquela condição inicial, e esse gráfico é o gráfico de y igual a 3 meios mais e na 2x. Tranquilo, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver mais alguns tipos de equações de primeira ordem. Bons estudos e até o próximo vídeo.